Hoje vamos falar sobre o futuro do Brasil. Não aquele futuro maravilhoso, sonhado pelos nossos pais, pelos nossos avós, de que aqui seria o paraíso celestial, um país de primeiro mundo, uma superpotência que pode ultrapassar os Estados Unidos. Não, estamos falando de um futuro muito mais real, plausível e talvez até em certos casos provável que possa acontecer se as coisas continuarem no caminho que estão. O caminho do narco-estado e o caminho de um controle cada vez maior chinês sobre a nossa autonomia. Se você quer entender mais sobre esse futuro apocalíptico, fica até o final do vídeo porque eu vou te mostrar como que esse futuro ele está cada vez mais sendo construído no presente, ok? Vamos lá, tá? Bom, eu acredito que a questão do narco-estado ela é uma questão que ela é muito perceptível. Cada vez mais a gente tem visto aí facções criminosas dominando porções cada vez maiores do nosso estado. A gente tem aí duas facções criminosas que eu não vou citar aqui o nome delas, até porque eu acredito que o YouTube iria derrubar o meu vídeo. Mas você sabe, a gente tem duas facções criminosas aí que hoje elas dominam aí o cenário nacional. Uma facção que começou no Rio de Janeiro, outra facção que começou em São Paulo e que agora estão expandindo os seus tentáculos Brasil afora, na verdade até internacionalmente, né? Tem facções aí que elas já dominam aí até certos pontos aí de outros países da América do Sul, tá? Então, essas duas facções criminosas, elas estão aí expandindo cada vez mais os seus domínios, não só pelo estado do Rio, não só pelo estado de São Paulo, mas hoje também para outros estados, principalmente Nordeste, Sul do Brasil também está sendo cada vez mais dominado por essas facções. Cada vez menos o estado tem gerência sobre todo o seu território. Pelo contrário, hoje a gente tem aí amplas áreas do território brasileiro que estão dominadas por um governo paralelo. Esse governo que é dominado por uma dessas duas facções criminosas. E a tendência é que cada vez mais essas facções elas consigam abarcar, elas consigam se infiltrar cada vez mais no nosso território, literalmente transformando o Brasil em um narco-estado, muito semelhante ao que acontece hoje na Venezuela, muito semelhante hoje ao que acontece no México, onde hoje a gente tem países que são mais controlados por facções criminosas do que pelo seu próprio governo, tá? Então, a gente tem riscos gigantescos de que boa parte ou a maior parte do nosso território ela comece a ser comandada por essas facções e o nosso governo ele consiga atuar cada vez em menor território do nosso país. Então, essa é a nossa primeira grande ameaça. E principalmente, ela é uma ameaça muito real porque, infelizmente, a gente tem um governo que, no mínimo, ele é omisso, tá? Para não dizer outras coisas. No mínimo, ele é omisso com esse avanço do narco-estado dentro do nosso território. No mínimo, ele é omisso com as facções cada vez mais aumentando sua projeção de poder dentro do nosso território. Então, sim, esse é um cenário que eu diria que não apenas é possível, mas ele é bem provável, a menos que a gente tenha uma mudança de governo ou que realmente a gente tenha alguma política internacional que nos ajude a combater essas facções. Talvez classificá-las como organizações terroristas, como o governo Trump sugeriu, e quem sabe talvez alguma intervenção externa que nos ajude a combater esse mal, tá? Porque hoje, sinceramente, com esse governo, eu não vejo possibilidade disso acontecer. Pelo contrário, com esse governo, eu acho que o mais provável é que realmente a gente tenha cada vez mais um aumento, uma concentração de poder, uma concentração de território nas mãos desses narcoterroristas, tá? Porém, a gente tem uma outra ameaça também, uma ameaça mais velada, uma ameaça mais silenciosa, mas consequentemente igual ou mais perigosa até do que a do narco-estado. E sim, a ameaça de uma influência cada vez maior do governo chinês no nosso território brasileiro. A gente tem percebido cada vez mais o alinhamento do governo Lula com o governo do Xi Jinping. Cada vez mais a China tem expandido aqui dentro do Brasil. Cada vez mais a China tem se tornado uma grande importadora de produtos brasileiros. Cada vez mais a gente exporta, cada vez mais o nosso comércio internacional ele se torna dependente do investimento chinês. E também cada vez mais a gente tem visto produtos, cada vez mais a gente tem visto empresas, cada vez mais a gente tem visto fábricas chinesas chegando no Brasil. E eu diria que esse processo aqui ele é um processo que ele tende a se intensificar cada vez mais. É muito provável que ao longo dos próximos 5, 10 anos a gente realmente sinta uma invasão chinesa dentro do Brasil.
inclusive uma invasão de chineses, tá? A gente já tem uma quantidade considerável de chineses trabalhando dentro do Brasil, atuando dentro do Brasil, principalmente se você for ali nas regiões centrais de São Paulo, você vai ver ali a imensa quantidade de chineses que já tem por ali. E a tendência é cada vez mais com produtos chineses, com empresas chinesas, com fábricas chinesas, com dinheiro chinês entrando no Brasil, a gente vai perceber cada vez mais uma imigração chinesa vindo uma quantidade gigantesca por aqui. Tá? E obviamente, quanto mais dinheiro chinês rola por aqui, quanto mais pessoas chinesas tem por aqui, quanto mais empresas, quanto mais infraestrutura chinesa tem por aqui, maior, obviamente, vai ser também a influência política chinesa no Brasil. Então a gente vai começar a perceber cada vez mais, sim, dedo do Xi Jinping aqui no Brasil. Cada vez mais a gente vai perceber, se continuar esse nível, esse crescimento de dependência da economia brasileira, da economia chinesa, cada vez mais a gente vai se tornar, infelizmente, um Estado vassalo. Vamos se tornar cada vez mais uma colônia chinesa. E essa é uma grande ameaça para a soberania brasileira. Junto com o narco-estado, a gente corre o risco de que talvez aquele restante governo que a gente ainda possa ter sobre o nosso território, ele sofra ali uma intervenção, ele sofra um processo ali de comando chinês, que os chineses comandem cada vez mais o executivo, o legislativo, o judiciário. Inclusive no vídeo de ontem que eu gravei aqui no canal, eu falei mais sobre isso, tá? Se você inclusive não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, porque ele é um alerta. Ele é um alerta e hoje eu quero que você entenda que hoje nós temos duas grandíssimas ameaças à nossa soberania, ao nosso controle territorial, que é o narco-estado e é o controle cada vez maior, um controle mais discreto. Ele não é tão explícito que nem o do narco-estado, que vem através de armas, de guerras, de invasões, de mortes, de tragédias. Não. A invasão chinesa ela é mais silenciosa, ela é mais demorada, ela vem vindo aos poucos, ela vem vindo ali parecendo ajuda. Mas no final das contas, quanto mais as coisas chinesas vão se infiltrando no Brasil, vai chegar num ponto onde eles vão ter tanto poder, vão ter tantas coisas, vão ter tanto domínio da nossa economia, que logo logo nós vamos ser vassalos deles, logo logo são eles que vão estar dando as ordens por aqui, ok? Esse é o cenário que eu enxergo nesse momento. É um cenário que é apocalíptico, é um cenário que hoje eu diria que é extremamente provável. Obviamente, nós ainda estamos em condições de reverter isso, tá? De repente com uma mudança de governo, de repente com outro governo ali que realmente se preocupe em resolver essas questões, em enfrentar de fato esse narco-estado que está cada vez mais se formando, em tentar reduzir ao máximo os tentáculos chineses do Brasil. Eu acredito que sim, ainda podemos reverter, ainda podemos virar esse jogo, ainda podemos resgatar nossa soberania. Agora, se a gente continuar com esse governo ou com outro governo que continue sendo omisso, continue sendo conivente com esse avanço do narco-estado, com esse avanço dos domínios chineses também sobre a nossa economia, infelizmente, eu acho que esse cenário não apenas vai ser possível, mas será extremamente provável, extremamente capaz de se tornar o futuro do Brasil, e não é um futuro distante. É um futuro aí talvez de poucos anos ou de poucas décadas para a gente infelizmente viver um cenário desse no nosso país. Essa é a minha análise. Fez sentido para você essa análise que eu trouxe? Se fez, deixa um comentário. Se não fez sentido nenhum também, se você enxerga um cenário completamente diferente, deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua percepção, qual é o cenário que você enxerga em relação ao nosso país, principalmente em relação a essa questão do avanço do narco-estado e do avanço, digamos assim, dos tentáculos chineses em relação ao nosso país. Se você acha que essa análise ela pode ajudar outras pessoas a enxergarem uma realidade que talvez muitas pessoas não estejam vendo, clica no botão de compartilhar e manda urgentemente para o teu amigo, para o teu grupo de amigos, familiares, conhecidos, colegas de escola ou até mesmo colegas de trabalho, para eles entenderem que o futuro do Brasil pode não ser verde, amarelo, lindo e maravilhoso como eles imaginam, mas pode ser muito mais sombrio, tenebroso, vermelho e apocalíptico do que eles imaginam. Se você acha que esse vídeo pode ajudar essas pessoas, compartilhe ele, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão de se inscrever e aproveita também, ativa o sino de notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que praticamente todos os dias
temos vídeos novos aqui no canal, trazendo tudo o que tem de mais atual na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.